Olá, esse é o canal da ADOM, a Associação Brasileira de Doulas da Morte, que está em processo de gestação. E esse grupo que está reunido aqui hoje é a diretoria pro tempore da ADOM. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês, cada uma de nós aqui, tá? Então eu quero começar falando sobre a Glenda Agra, dá um tchauzinho aí, Glenda. A Glenda é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, enfermeira, tanatóloga, doula da morte, especialista em cuidados paliativos, mestre em saúde e enfermagem, doutora em saúde e enfermagem com ênfase em cuidados paliativos, professora associada da Universidade Federal de Campina Grande, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cuidados Paliativos, membro do Comitê de Enfermagem da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, e membro do movimento Frente Paliativas da Paraíba. Agora eu vou apresentar para vocês a Silvia Modesto Seidel. Silvinha é capelã paliativista e doula da morte, apoiadora, coordenadora da Rede API do Distrito Federal, co-criadora e facilitadora do DEF Café Brasília. A Silvinha é matemática de formação, tem MBA na FGV, tem aprimoramento em capelania nos cuidados paliativos, aconselhamento do luto, com ênfase em grupos, espiritualidade laica nos cuidados paliativos, terapia da dignidade, comunicação difícil em saúde e é especialista em cuidados paliativos e terapia da dor. A Clea Simone Poltronieri, tchauzinho aí, Clea. A Clea é contadora de formação, especialização em administração pública, mas hoje é estudante de psicologia, onde ela se encontrou, e também doula da morte em formação. A Cláudia de Oliveira Silva. Cláudia é enfermeira, tanatóloga, doula da morte pelo Amortecer, com especialização em informação científica e tecnológica em saúde. Cursa atualmente psicologia, tem especialização em cuidados paliativos e sociopsicodrama. E eu, Catiúcia Oliveira, sou atriz, coach oncológica e doula da morte também em formação. Sou ativista do parto humanizado desde 2006 e decidi me tornar doula da morte depois de ter cuidado da minha sogra no período final da sua vida, no hospital. Bom, eu apresentei todo mundo, mas não falei quais são os nossos cargos na diretoria, né? Então agora eu vou dizer: a Glenda é a presidenta da ADOM, Silvinha é a vice-presidenta da ADOM, Clea é a primeira secretária, a Cláudia é a segunda secretária e integrante do comitê científico da ADOM, e eu sou diretora financeira e integrante também do comitê de marketing da ADOM. Então, para a gente desenvolver aqui a nossa conversa, eu quero que a gente primeiro esclareça para vocês o que é uma doula da morte, né? Para que ela serve? Qual é a função, o papel da doula da morte? E em que momento que ela entra na vida das pessoas? E para isso eu vou pedir para a Silvinha falar para a gente um pouquinho. É, a doula da morte, ela aliada ao conceito dos cuidados paliativos, seria muito interessante que entrasse no contexto, no cenário, juntamente com o diagnóstico, né? Digamos que ela vem com uma camada de proteção também ao paciente e ao sistema familiar, porque é uma fase de muita mudança, muito sofrimento, né? Mudar numa condição natural já é difícil. Numa condição derivada do sofrimento, de uma doença, de um diagnóstico, é mais complicado ainda. Então, mesmo diante dessa dificuldade, dessa novidade que não é tão positiva inicialmente, é possível a gente levar um pouco de leveza, um pouco de cor, resgatar a biografia, escrever o legado, acolher as pessoas, não somente o sistema familiar, mas às vezes os cuidadores, os profissionais envolvidos. Então, é muito importante esse olhar sistêmico, lembrando que doula é uma palavra grega que se pronuncia doula, e ela significa mulher que serve. Não que na antiguidade o cuidado era sempre relegado às mulheres, né? Mas a gente sabe que é uma condição humana e a gente se torna mais humano quando a gente consegue cuidar do outro
e principalmente se cuidar também. Então, a doula, ela vem com essa camada extra de cuidado, ela atua assim, eu sempre imagino um teatro, sabe, que tem assim os atores e tem aquele contra-regra, que assim, via de regra, tá vestido de preto e fica auxiliando um e outro, muda as coisas, ajusta o cenário. Então, assim, nossa, que tal agora a gente ir pro quintal, tomar um pouco de sol, olhar a planta? Quer tomar uma Coca-Cola? Vamos assistir um show do Roberto Carlos, que foi a experiência que eu tive mais recente. Então, assim, é a possibilidade de você trazer uma cor num momento que é tão cinzento, um pouco de calor, numa fase da vida que é inverno, né? É assim, é uma honra muito grande. E poder desfrutar desses aprendizados com o paciente, com a família, acaba sendo um papel que muitas vezes não é aceito e que a doula abraça com braços, com coração, com mente, e é muito lindo. Então, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Ai, que lindo. Obrigada, Silvinha. Glenda, você que é a presidenta pro tempore da Dom, conta para o pessoal, qual é o objetivo da Dom, por que que ela surgiu, qual é o propósito, né? É, Tati, é o seguinte, porque ela surgiu foi o impulso das próprias doulas da morte, né? É, a, Dentro do contexto brasileiro, nós temos uma escola de formação que ela se encontra, né, ela se localiza no sul do país, em Porto Alegre, e ela já formou, desde 2019, mais de 150 doulas. E eu sou da turma de 2021, e ao entrar em contato com outras doulas, inclusive com as diretoras, né, sócio-fundadoras, havia essa necessidade de elas terem uma representatividade, sendo que no ritmo frenético da vida e depois no ritmo, né, espinhoso, né, que foi a pandemia, o que aconteceu foi que essa necessidade ela ficou um pouco adormecida, né? E aí, esse ano, em 2023, eu estou me aproximando mais do contexto das doulas, porque enquanto professora universitária, eu elaborei um projeto guarda-chuva, e esse projeto guarda-chuva ele tem subprojetos. E dentro de um dos subprojetos, a gente fez uma pesquisa entrevistando doulas da morte, que já estão formadas e já estão atuantes no Brasil. E na entrevista, né, no corpo das entrevistas, os depoimentos delas nos deixou clara a mensagem de que elas queriam realmente uma representação, né, que fortalecesse o movimento das doulas no Brasil, de forma que pudéssemos elaborar um projeto de lei para regulamentar a nossa profissão e, com isso, depois, consequentemente, criar um conselho, né, para potencializar as nossas funções, os nossos serviços e também fiscalizar e uniformizar nossos cuidados, né? Então, o que é que a gente propôs, né, assim, diante de um contexto científico? Chamar essas doulas, né? Contactar essas doulas, unir essas doulas. Então, eu, né, assim, sou meio que atrevida, né? Sou meio ousada, sou muito intensa no que eu faço, e eu me autoconvidei, né, com a diretora atual da Amortecer, que é a primeira escola, né, de formação de doulas de amor na América Latina e no Brasil, e ela me deixou, né, assim, à vontade e entrar em contato com todas as turmas formadoras. E a partir desse momento, né, foi indicado uma data para a nossa primeira reunião de assembleia. A reunião aconteceu e surgiu justamente essa vontade, né, que foi uníssona nossa, da gente criar esse movimento.
né? Então, a Dom, ela está em gestação, né? Ela já houve a concepção, ela está em gestação, ela terá um parto humanizado, né? E a função, né, assim, o grande propósito da Dom é unir, né? É unir todas as doulas da morte, ou doulas de fim de vida, doulas de partida, né, do Brasil, de forma que a gente consiga, com essa união, ter uma representatividade a nível de assembleia, né, legislativa, na tentativa de regulamentar a nossa profissão. E, com isso, a gente poder ter visibilidade na nossa sociedade brasileira e também ser absolvida, né, pelo sistema de saúde, né, seja público ou privado, mas que, assim, se a gente puder ser absolvida pela rede de atenção à saúde, né, da República Federativa do Brasil, estando, né, inserida como um membro, né, dos cuidados paliativos, de forma a integrar essa equipe para ajudar as pessoas que estão em processo de finitude humana e apoiar os familiares, será uma meta, né, assim, muito vitoriosa. Geralmente, nos cuidados paliativos, a gente diz que é preciso que a gente trabalhe, né, com parcimônia, com paciência, com amor, com esmero, e sempre é um trabalhinho de formiga. E é realmente um trabalhinho de formiga. Mas as doulas da morte, elas têm justamente esse propósito que a Silvia falou, né? Em nenhum momento a gente quer ocupar o lugar de nenhum outro profissional da área de saúde. Na verdade, a gente quer conectar, né? A gente vai ser essa rede neural, né, de conexão entre todos os profissionais da área de saúde, de forma que a gente tenha o máximo de compromisso e responsabilidade para com o outro que está no processo de grande vulnerabilidade, de sofrimento humano. Então, aqui, a Dom, ela tem esse propósito maior, né, que é justamente dar colo, né, e esse manto que a Silvia fala, né, ser manto protetor e ser colo dessa pessoa que está sofrendo. Muito bom, obrigada, Glenda. Cléa, a Cléa é minha colega de formação, a gente está na mesma turma, né? A gente se forma agora em agosto. E eu queria, Cléa, que você contasse um pouquinho para o pessoal como tem sido essa experiência, né, de fazer essa formação de doula da morte. Em que isso tem impactado para você? E como que você se vê atuando depois que a gente estiver formada? Esse curso para mim está sendo assim, em primeiro lugar, um mergulho, né, para dentro de mim mesma, né? Eu vivi nos últimos de 2018 até 2020 duas mortes na minha família, né? Que foram muito impactantes, e eu fui cuidadora de uma das pessoas, né? Numa doença bem, vamos usar a palavra assim, cruel, né? E aquilo tudo mexeu muito comigo, porque eu pensei não só em relação à pessoa que está ali sofrendo, mas ao cuidador, aquelas pessoas que estão perto, todos os questionamentos que vêm à cabeça, todas as dores, todas as angústias, né? E, infelizmente, para mim foi uma época bem difícil, porque foi a pandemia, então não tinha muita ajuda, assim, eu não tive onde buscar, né, esse auxílio. Então, depois disso, por acaso, e não existe acaso para mim, né, eu estava num curso e alguém falou, tem um curso chamado Doulas da Morte, aquilo, né, Doulas da Morte, o que é isso, né? Porque aquilo lá começou, né, mexer comigo. Fui atrás, me inscrevi, fui no workshop em Florianópolis, adorei. E eu penso assim, ó, todos nós, né? Como dizia minha avó, ninguém vai ficar para semente. Então, em algum momento a gente vai se deparar, ou seja com vizinho, seja com amigo, seja com mãe, com pai, com filho,
qualquer um, nós vamos nos deparar com a morte. Como é que nós vamos encarar isso, né? Será que eu vou ter força? Será que eu vou ter muita angústia? Como é que eu vou tratar isso em mim, né? Não só eu, como sendo a pessoa que também vai ir um dia, mas aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que está ali do lado, né? Então, eu penso que segurar a mão de uma pessoa que está partindo tem um significado muito grande. Quer dizer, eu estou aqui contigo, eu não vou te abandonar, né? Segurar a mão de uma pessoa que está em luto e dizer para ela, pode chorar no meu colo, no meu ombro, também é algo muito significativo, né? Então, assim, o teu cuidado do que falar, né? Cuidado com a emoção da outra pessoa, se colocar no lugar de ser empático, né? E ajudar aqueles que porventura estejam em grande sofrimento. Eu me vejo assim, eu penso que existe no universo sincronicidade. E o sincronismo, ele te encontra. Então, uma vez que tu está com aquele propósito, daquela busca de fazer aquilo, vão chegar as tarefas e vão chegar as respostas e vão chegar. E não vou precisar, talvez, nem ir atrás, né? E, realmente, hoje em dia, já chegam bastante casos, porque eu faço trabalho voluntário, de pessoas em fim de vida, né? De geriatrias com cuidado paliativo, que a gente faz visita. Então, assim, ó, é algo muito significativo que mexe muito com o meu interior e acredito que mexa muito com todos nós, né, Kate? Então, é isso. Eu acho que é muito producente e é muito gratificante estar fazendo esse curso. Obrigada, Cléa. Emociona mesmo. Eu me sinto tocada, me identifico, né? Um pouquinho com a história. Eu também cuidei da minha sogra no finalzinho da vida dela. Também foi uma grande virada de chave para mim. Foi algo que me fez entender que eu queria ter condições, estar capacitada para poder dar esse suporte para pessoas em fim de vida, ajudar pessoas que estão passando por esse momento a passar por esse momento com conforto, com acolhimento, com alguém que segura na mão, com serenidade, que olha no olho com calma e que mostra para essa pessoa que ela não está sozinha, né? Então, realmente me emociona ouvir tudo que vocês estão falando, né? O que a Silvia falou sobre o papel da doula, né? Como é que a gente realiza esse trabalho, a Glenda falando da Dom, que é tão importante para a gente, né? Porque ninguém faz essa formação com o objetivo de ter só um certificado. A gente vai fazer essa formação porque a gente quer exercer, a gente quer alcançar as pessoas, a gente quer dar conforto, tanto para quem está partindo, quanto para os familiares, que vão enfrentar, como você falou, né, Cléa, esse momento, vão passar por tudo isso, muitas vezes perdido, muitas vezes sem suporte, sem apoio, sem saber com quem falar, para quem perguntar, né? E vão ficar depois, e vão viver esse luto, e talvez de uma forma muito desamparada. Então, o nosso sonho é que a gente possa, de fato, exercer, que a gente possa, de fato, alcançar as pessoas, falar sobre a morte, porque, afinal, como você acabou de dizer, né, Cléa, todos nós vamos, ninguém vai ficar para semente, todos nós vamos. Então, por que não olhar para isso? Por que não nos preparar para isso? Por que não preparar nossa família para isso? Né? E vivenciar esse momento que é inevitável de uma forma mais leve, de uma forma mais serena, de uma forma mais, por que não até bonita? Por que não até agradável no sentido de ser uma grande celebração com a sua família, uma grande celebração da vida incrível que você viveu, das histórias, das relações que você construiu, dos amores que você deixou, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, e é por isso que a gente busca, e é por isso que a Dom existe, e a gente está aqui trabalhando para que isso realmente se multiplique e alcance todas as pessoas. E, por causa disso, de todas as doulas que já estão formadas, né, que estão atuando, a gente tem várias doulas que foram desenvolvendo projetos pessoais, né? Algumas trabalhando com luto, grupos de apoio ao luto, algumas trabalhando a educação, essa educação para a boa morte, essa educação que
resolve colocar a morte na mesa, né? Vamos falar sobre isso, vamos nos preparar sobre isso. Também trabalhos com pessoas que realmente já estão ali no finalzinho da vida e que precisam de um suporte, de um apoio. Tem vários projetos sendo desenvolvidos por doulas com formações diversas, em ambientes diversos. E eu queria aproveitar que você está aqui, Cláudia, que você é integrante da nossa diretoria, para você contar um pouquinho sobre o teu projeto, né? A Cláudia tem um projeto lindo chamado Dançando com a Morte. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre esse teu projeto, Cláudia. Vamos lá, então. É muita alegria que eu divulgo e falo sobre esse projeto. É um filho que nasceu assim trazendo muita alegria, muito entusiasmo mesmo, né? Eu confesso que, por ser enfermeira, eu achava que eu ia atuar nos cuidados, né, com doula, que a procura ia ser maior nessa questão, né, de estar ao lado de quem está partindo, de dar apoio aos enlutados. E, por surpresa, e eu digo que é uma grata surpresa, eu tenho doulado, vamos dizer assim, mais no âmbito da educação. Levei a questão da doula para dentro da faculdade, que agora estou fazendo faculdade de psicologia, né? Então tem professores que no primeiro dia de aula quer saber um pouco de cada aluno. E quando eu falo da minha formação e digo que sou doula, é aquele espanto no início e depois todos querem saber, mas o que é isso e o que faz uma doula? E quando você vai contando, você vai vendo as carinhas se modificando, os sorrisos aparecendo, né, aqueles olhares assim, reflexivos, e, poxa, fala mais, conversa mais. E por conta disso eu fui convidada a ser monitora na faculdade em 2 disciplinas, cuidados paliativos e humanização em saúde. É onde eu pude levar, apresentar, né, o trabalho da doula, a origem da doula, o que faz uma doula, e outras pessoas, outros alunos já ficaram interessados em procurar o curso mais, né, à frente para poder fazerem também. Então eu vejo que o meu chamado não é especificamente só como eu pensava para o cuidado, mas especialmente para a educação. E isso tem sido muito bom. E eu faço forró. Eu gosto de dançar e eu já tinha uma pocket list, na pandemia eu intensifiquei essa pocket list e vou dando um check naquilo que eu tenho já executado. E como desafio do ano passado, eu me coloquei aprender a dançar forró. Eu dançava, mas não era como eu gostaria. E nesse meio, a gente conversando sobre o que cada um faz, mais uma vez, quando souberam que eu era doula da morte, foi um espanto, mas muitos disseram, Claudinha, como é que você pode me ajudar? Porque passei por perdas e não estou conseguindo lidar, não sei nem gosto de pronunciar o nome morte, então como é que eu posso, né, ter a sua ajuda? Como é que você pode estar me ajudando? Como foram várias pessoas, eu fiquei pensando como ajudar cada um se as nossas agendas não batem. Eu fui pensando e descobri, poxa vida, nós temos algo em comum, que é a dança. A gente se encontra uma vez por semana para dançar. Por que não nos reunirmos após a dança uma vez por mês para conversarmos sobre essa temática da finitude, as angústias que traz, né? E já que estamos todos envolvidos com o forró, juntou a fome com a vontade de comer, dançando, que é o que a gente faz, com a morte, que é o que vamos estudar, né? E tem sido, assim, maravilhoso. Já tivemos 3 encontros, 2 encontros, o terceiro seria esse mês, mas eu estou passando por um momento de luto, então eu estou me respeitando. E esse mês a gente não vai ter esse encontro, mas o interessante é que os colegas já me perguntaram quando é que você volta. Não acabou o projeto. Eu falei, não, estou só colocando a casa interna em ordem. E mês que vem a gente já está voltando no último sábado para conversar. E como eu estou fazendo a formação também em sócio-psicodrama, eu lanço mão de algumas ferramentas para quebrar o gelo, para fazer o entrosamento da turma, para a gente poder conversar com mais tranquilidade sobre a temática da finitude da morte. E tem sido maravilhoso, surpreendente. E no último encontro nós tivemos uma criança, o Francisco, filho de um casal de amigos que também fazem forró. E interessante foi que, né, o que estava em voga era a morte da Rita Lee, e a gente conversando, de repente ele
traz no meio da nossa conversa, a Rita Lee morreu, e a minha mãe ficou muito triste. E aí eu aproveitei essa fala dele e fomos construindo todo um desenvolvimento, né? Então eu vejo que tem sido muito bom poder falar sobre a morte dentro de um projeto onde a gente une, depois a gente lancha, depois a gente dança, e é algo descontraído, né? E as pessoas ficam assim muito surpresas. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de conversar sobre a morte dessa forma, com tanta leveza, com tanta tranquilidade. E isso eu vejo que é um privilégio muito grande. Eu estou muito feliz de poder estar atuando assim. Fantástico, Cláudia, muito obrigada por compartilhar. E, gente, a gente está chegando ao fim desse vídeo. Eu quero agradecer você que assistiu a gente até aqui. Quero te pedir para compartilhar com todo mundo, porque a gente precisa falar sobre a morte, a gente precisa falar sobre esse trabalho tão importante das doulas da morte. Divulga, compartilha. Se você é doula da morte, se junta a gente, se junta a Dom, vem trabalhar com a gente para que a gente possa reconhecer a nossa profissão, para que a gente possa espalhar esse trabalho pelo Brasil inteiro. E se você não é doula da morte, seja muito bem-vinda também, nos acompanhe. A gente tem o Instagram, @adom.doulasdamorte. Segue a gente lá vai ter um destaque da diretoria, onde vai ter a apresentação detalhada de todas nós e de todos os outros integrantes da diretoria. A gente tem o comitê científico, tem o comitê de marketing, tem o conselho consultivo. Vocês vão poder conhecer todo mundo, vão ver todos os materiais que a gente tem postado por lá, vão conhecer várias outras doulas que a gente está começando a apresentar e vai apresentar daqui para frente, ali na nossa página. Então, fiquem com a gente, sigam a gente, compartilhem, curtam e a gente se vê no próximo vídeo.